Oi de novo, gente. Estão me ouvindo bem? Tá dando eco, alguma coisa? Oi, de novo. Oi de novo. Agora vai. Ó, não tô me ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Perfeito. Não vou nem Perfeito, colocar o é fone. isso então. Eu fui até pegar o celular da minha mãe pra caso desse errado eu fazer aqui pelo dela. Agora foi. Ah, agora foi, tá todo mundo falando que tá ouvindo bem, sem eco. Você quer se apresentar de novo? Porque o pessoal falou que tava com eco antes, então se você quiser falar de novo. Aham. Oi, gente. Boa noite. Meu nome é Igor Cara. Sou cantora, compositora, escritora. Eu acabei de estar um clipe chamado Asas, que tá disponível no YouTube. E eu tô me preparando agora pro meu próximo EP. Pra mostrar pra todo mundo, tô dando várias histórias. E vai sair dia 27. Mais, ouvirem mais, me sigam por dentro e vamos conversar também hoje sobre Aí, muito bom. É, eu vou ficar olhando pro lado, porque as perguntas estão aqui no meu computador que tá aqui do lado, tá bom? Uhum. Então, começando, você já falou do seu livro. Você quer falar um pouco mais para a gente sobre o seu livro? Quais foram as suas motivações para escrever o seu livro Descomplicando com Caigo Guajajara? Então, esse livro, ele nasceu de uma necessidade que, assim, muitas pessoas não sabem e não são muito ignorantes, assim, com relação aos povos originários, não sabem como ajudar. E aí, assim, poxa, seria ótimo se tivesse um PDF, um manualzinho, fosse só mandar para a pessoa, assim, rapidamente, só para ela ter uma noção básica, né? E aí eu fui, como eu não poderia ir sozinha, eu juntei sonhos de vários parentes de vários povos para participar comigo. E aí a gente foi montando, né, acho que a gente estava legal falar, como seria a nossa posição, porque são vários, né? Cada povo originário ele tem a sua seu modo de vida, seu ponto de vista, como você vê aquilo, né? E aí a gente fez a junção de parentes de mais de 10 etnias, esse descomplicando, cara. Por quê? Quando a gente vai procurar na internet, a gente vê o lado do branco falando, né? Nunca somos nós falando por nós, né? Então, o descobrimento do Brasil pelo ponto do branco teve até missa na praia. E aí, nosso ponto de vista destruído chegando na praia. Eu acho que é diferente, né? Então, contar isso e, por nossa parte, entendeu? É melhor pra gente, sabe? A questão de habilidade, tá? Se posicionando, né? Eu tô ouvindo aqui o pessoal falando que tá Tô com vendo aqui algumas pessoas falando que não conseguem ouvir, tá dando problema. o que foi, gente? Eu tô conseguindo te ouvir, tá com eco novamente. Aqui tá perfeito. Ah, o meu Aqui também. tava tampando o fone, acabei de ver. Vocês estão me ouvindo bem? Peraí. Deixa eu colocar aqui. Estão me ouvindo? Eu tô te ouvindo, eu vou colocar o fone aqui também pra ver se vai. Não sei se é o meu adaptador do fone que tá com problema.
Ó, tá me ouvindo bem, vocês? Tô conseguindo te ouvir. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo. E tô ouvindo sem eco. E aí vê com as pessoas se eles estão se ouvindo, se tá ok pra eles. E aí, galera? Então tá de boa. Tá de boa? Então acho que é isso. Acho que sim, né? Ah, então é isso. Tá todo mundo falando que tá melhor. Uhum. Sim. Foi, foi. Inclusive, esse livro é um livro que a gente colocou o link na nossa bio do coletivo, quem quiser entrar lá, que você faz uma contribuição para ter. Eu li o livro, eu super recomendo. E eu acho muito interessante isso que você fala, dessa visão romantizada que a gente tem do descobrimento do Brasil. Que é uma coisa que você até fala no livro, como que você descobre algo que já tinha milhares de povos morando ali? Como que é algo descoberto se já tinha gente ali? E é um assunto que você traz à tona no seu livro. Essa visão, como você mesma disse, de dentro. Essa visão dos povos originários de como tudo isso aconteceu. Uhum. Eu acho que eu não tô te ouvindo. Não tá me ouvindo? Gente, que difícil. Eu tô te ouvindo perfeitamente. Tá me ouvindo? Ai, agora eu Tô. tô te ouvindo de novo. É, tá, tudo certo. Beleza. No seu livro, você fala também sobre a diferença entre genocídio, etnocídio e econocídio. Você quer falar um pouco mais sobre isso? Então, o genocídio é o que vem acontecendo desde a invasão, né? Que é a matança em massa, né, dos povos originários. O etnocídio é quando eles tentam dizer que você não é isso que você é, entendeu? É tipo assim, é o que aconteceu com o povo preto, né? Que aconteceu um etnocídio, né? Como aconteceu com os povos originários, que é o quê? Quando que uma pessoa indígena sofre etnocídio? É quando, por exemplo, chegam para mim na rua e dizem que eu não sou de verdade, que isso não existe, entendeu? É uma coisa assim que tiram a sua etnia, te apagam, né? Para dizer que não existe mais. E o ecocídio é aquilo que acontece com as florestas, né? A matança em massa das florestas, que é o ecocídio. É isso que eu tento explicar, mas de uma forma mais detalhada no livro, né? Falando um pouco sobre o etnocídio, você é uma agente cultural. Você é cantora, inclusive hoje, se você quiser mais tarde cantar pra gente, uma coisa que a gente fala muito e que eu sinto muito também, sendo preta, é esse apagamento da nossa cultura, apagamento de tudo que a gente é, essa criminalização do que é a nossa cultura, do que é uma religião dos povos originários ou de uma religião de matriz africana. Como que você tem lidado, como que você lida com isso pela sua vida? Sendo uma agente cultural, vivendo isso, vivendo esse etnocídio que tenta apagar a sua cultura o tempo todo. Quais são os meios que você encontra para continuar produzindo arte, continuar sendo quem você é, sem precisar se explicar o tempo todo para as pessoas sobre isso? Essa explicação ela vai acabar, infelizmente, sempre acontecendo dependendo do contexto que você está. Se você mora na aldeia ou no quilombo, você vai estar sendo questionado menos sobre isso, né? Porque você está ali naquele lugar, vivendo apenas naquele lugar. Mas a partir do momento que você vive junto com não indígenas, numa cidade ou em qualquer outro lugar que tenha não indígenas, você vai ser constantemente questionado por que você não é igual a eles, por que você é assim,
diferente no meio da cidade, no meio deles, entendeu? Então, acaba que ou você vai, eu por muito tempo, reagir mal a isso, né? Não entendendo por que essas pessoas eram tão ignorantes. Hoje, entendendo, eu tento transformar isso em paciência, né? Porque é um grande desafio você ficar falando sobre que você né? Nem falando, né? Você sendo, e as pessoas te questionando aleatoriamente, seja você indo ali comprar pão, você indo no mercado, você atravessando a rua, sempre vai ter alguém te questionando. Isso não tem como fugir, entendeu? Então, por conta do contexto em que se está, você acaba sendo questionado o tempo todo. O etnocídio, ele corre solto na cidade, entendeu? Então, as pessoas que vivem assim vão, infelizmente, sofrer mais com isso, né? E na internet também, né? Que às vezes não precisa nem estar fora, que acontece muito pelo meio virtual. Então, é uma coisa que realmente agora, como que você vai lidar com isso, é uma coisa que a gente pode decidir, né? Isso está na nossa alçada. Se a gente quer mostrar a verdade para aquela pessoa, ou se você quer, não, deixa ela continuar sendo ignorante e seguindo a vida dela. Eu não sou adepta disso. Eu acho que as pessoas chegam ignorantes pra gente. É claro que eu não vou ficar dando aula, né, pro branco toda hora. Mas por isso que eu fiz o manual, né, aí o manualzinho junto com os parentes, justamente para não ter mais desculpa, né, para ser racista nem nada do tipo. Pegando essa deixa do que você falou, eu acho que as pessoas têm muito uma visão hoje de que a obrigação, tanto das pessoas que são indígenas, tanto das pessoas pretas, que elas têm a obrigação de ensinar o tempo todo, de ter uma paciência infinita para tudo isso que acontece, para todas essas ignorâncias. E eu acho muito interessante isso que você falou. Há meios para a pessoa ir se educar e estudar. E é isso, na internet, ainda mais se você tem acesso à internet, ainda mais, assim, você pode, é muito rápido pesquisar e procurar para entender mais sobre tudo que tem acontecido desde 1500 aqui nessa terra, sabe? E é muito verdade isso que você fala. Uma coisa sobre a internet também é que agora, inclusive live, a gente está vivendo, por conta da pandemia, nesse mundo virtual, assim, né? A gente tá, todas as nossas relações estão aqui. E uma coisa que você fala muito no seu livro também é como as pessoas, mesmo durante a pandemia, continuaram visitando aldeias indígenas. E aí eu queria saber de você, como que as aldeias têm lidado, a sua visão de como as aldeias têm sido afetadas durante a pandemia. Não só pela doença, mas também por essas pessoas que não respeitam, não entendem que ficar em casa é ficar na sua casa, não é visitar a casa dos outros no meio, Uhum. sabe? Ir lá no meio da floresta, no meio das aldeias. E aí, como que tem lidado com isso? Como vocês têm lidado com isso? Então, o que tem acontecido, infelizmente, não é só questão das pessoas irem visitar ou alguma coisa do tipo, porque isso até diminuiu um pouco depois que começou a ficar sério a pandemia, né? E aí, o que tem agora afetado, na real, são os agentes do Estado, que é o quê? As pessoas que vão com aquela coisa da benfeitoria, né? Vem assim, eu vou levar ajuda, vou levar mantimento, e aí muitas das vezes a pessoa está ali infectada e acaba passando. E, infelizmente, isso que tem acontecido, entendeu? E aí a pessoa pergunta, nossa, mas era uma aldeia tão para longe, como que chegou o Covid lá, meu Deus? Se ninguém foi lá, entendeu? Como que chegou? E aí, infelizmente, tem acontecido isso, mas os parentes também têm sido bastante rigorosos, mas ao mesmo tempo tem algumas coisas assim, que por estar em comunidade, vivendo em comunidade, acaba você tendo contato, saindo e tal, mas sempre estar ligado de estar tomando os cuidados, né? Sempre lavando a mão ou usando a máscara, né? Que, assim, na minha opinião, é uma coisa que ajuda, né? Mas que muitas das vezes, às vezes, você tem um contato mesmo, né, no corpo, mas a pessoa está de máscara. Então, o contato, eu acho que é o contato total, né? Não só em questão da máscara, né? Exato, exato.
E os números são muito. Essa semana a gente fez um levantamento de diversos dados que a gente postou no nosso coletivo, dos números da pandemia e como ela tem afetado as aldeias. E é tudo muito alarmante, assim. E é um descaso muito grande, há um descaso muito grande por conta do Estado em relação a isso, há um não cuidado muito grande e que levou a que os indígenas criassem o plano emergencial. Você quer falar um pouco sobre esse plano emergencial e sobre como o que o governo tem realmente feito de ajudar e não de levar mais ainda a doença para dentro das aldeias? O que o governo tem feito, se é que ele tem feito alguma coisa, o que o governo tem feito para ajudar as aldeias indígenas no meio dessa pandemia, no meio dessa situação toda? Olha, o que está acontecendo eu não estou no Maranhão no momento, né? Mas eu fico sabendo pelos meus parentes que estão lá nas aldeias e pelas mídias também, né? Você seguindo a PIB, Sônia Guajajara, estão sempre postando também sobre isso. E o que tem acontecido na real é uma luta muito maior do que acontecia antes da pandemia até, de um real descaso do governo, entendeu? Porque além da pandemia, tem a questão das queimadas e tem a questão dos suprimentos não estarem chegando para os parentes, né? E as pessoas muitas das vezes ficam batendo palma para a FUNAI, achando que a FUNAI vai salvar os índios, meu Deus do céu, sendo que nunca foi assim, né, gente? Sempre foi uma luta muito grande pelos nossos direitos, independente do contexto em que a gente está, né? E qualquer coisa que se consegue, se conseguiu com muita luta, entendeu? Porque nunca foi assim, igual foi para os não indígenas, né? Assim que entrou a pandemia, nossa, auxílio emergencial, gente, precisa resolver. Muita gente reclamando do valor e tudo mais, mas você viu que teve até vários deputados, algumas coisas assim, eu também não vou saber dizer agora, mas que tentando impedir que o auxílio emergencial chegasse para as pessoas indígenas, entendeu? Que recursos chegassem para as pessoas indígenas. Então, é muito complicado, né? Ou então, assim, fazendo até coisa para roubar o auxílio emergencial de pessoas indígenas que estavam ali na aldeia, que eram ignorantes nessa questão, né, de cartão, banco, auxílio, e falava, para você ter seu auxílio, eu vou ter que pegar R$ 300 dele, entendeu? E você só vai poder receber 300, entendeu? E aconteceu muito isso, vários roubos de auxílio emergencial, o pouco que se tem já se vai na mão de outras pessoas, como se a gente já não tivesse sido roubado constantemente desde a invasão, né? Então ainda tem essas questões. Então, resumindo, as poucas coisas que a gente conseguiu de direitos dentro da pandemia foi exceção, porque o que está acontecendo mesmo é muito pelo contrário, né? O Estado, o governo, assim, querendo o tempo todo fazer remoção, né? Tentando aí tomar as terras dos parentes, como aconteceu, né, na aldeia Novos Guerreiros Pataxó. Então, assim, é o tempo todo uma luta além da pandemia, né? Uma luta de vida, de ter onde morar, de ter qualidade, enfim. Uma coisa que a gente estava conversando essa semana no grupo do coletivo mesmo, a gente falando muito sobre isso que você falou de uma luta por ter onde morar. É uma luta que não é de agora, é uma luta que é desde a invasão. E que sim, foi uma invasão. E assim, a gente falando sobre também como o governo tem tratado de forma completamente ignorado completamente a questão das queimadas, que invadem, que queimam não só as áreas que não são demarcadas, mas as áreas demarcadas também. E como isso tem afetado? Como que você pode continuar dentro de casa no meio de uma pandemia se a sua casa está sendo queimada? E é uma questão que a gente precisa pensar. Estou vendo aqui bastante gente falando que é uma crueldade muito grande, e sim, é uma crueldade muito grande que vem se arrastando desde a invasão, desde 1500. Não é algo de agora, né? É uma coisa que esse solo, ele é um solo regado a sangue e suor de Uhum, pessoas que não têm reconhecimento por isso. uhum. Falando um pouco, que eu entrei no assunto das queimadas,
como que tem sido, ao longo de todos esses anos, como que tem sido a luta indígena para a preservação desse solo, diante Olha, dos garimpeiros, diante do agronegócio? Como tem sido, como que vocês têm se mantido de pé diante disso, assim, diante dessa luta? eu tenho percebido que esses tempos, assim, principalmente depois que a gente entrou em pandemia, né? É, em quarentena, né, na real, é, essa questão da luta pela terra ficou ainda mais escancarada, né? Porque eles se sentiram assim à vontade para invadir, já que não tinha ninguém, já que estava todo mundo em casa. Então, poxa, a flexibilidade ali de não ter alguém protegendo, não ter alguém, né, para proteger aquilo seria muito maior, né? Uma vulnerabilidade que já se dá biologicamente, né, na nossa saúde e que você ainda precisa estar lutando para ter aonde morar, né? Mas isso acontece não somente nas terras demarcadas, como também nas terras não demarcadas e nós indígenas que estamos na cidade, né? Porque a todo momento também eu falo isso também até baseada na luta da aldeia Maracanã, que tem uma luta assim por manter o território e não só manter o território, mas tirar uma sobrevivência daquele chão que eles vivem tocando concreto, entendeu? Então você também tem um outro desafio, né? Não é só plantar e defender o território, é tirar o concreto, plantar, ver se vai dar, né? Porque ali também é uma cidade, né? Então outros desafios também. Mas, assim, resumindo, ambos, independente do lugar que se esteja, vai estar lutando por essa autonomia, né, de sobrevivência do alimento, de estar num lugar em que você não precisa pagar por ele para poder morar, entendeu? E aí, os parentes, assim, na aldeia, nossa, parece que é um atrás do outro os ataques, assim, depois da quarentena, entendeu? Muita coisa assim, sem noção, que você vê que está acontecendo porque a gente está nesse momento vulnerável também. E aí fica os próprios parentes fazendo as defesas, fazendo barreiras para os não indígenas passarem, entendeu? É uma coisa assim que, se depender só da gente e as outras pessoas não indígenas não se ligarem no que está acontecendo, no genocídio, no etnocídio que está acontecendo, vai ficar muito difícil, porque a cada momento que se passa, eles querem matar e destruir não só um indígena, mas cada vez mais povos, né? Como tem sido. Realmente é uma luta constante, é um ataque de todos os lados, né? A doença de um lado, é o governo do outro, são os não indígenas, mesmo que não sejam agentes do governo do outro. E é isso, é uma luta, é uma existência baseada em luta o tempo todo, né? Eu acho que tem uma pergunta aqui da Elon Negro. Quais são as ações efetivas que nós podemos ter para contribuir com essa causa? Que, mais do que nunca, assim como o combate ao racismo, deve ser de toda a sociedade. Então, eu falo lá no livro, né, algumas formas de como a gente pode estar apoiando a luta indígena, né? Em diversas vertentes, essa luta ela sempre vai ser autônoma, entendeu? Então, se a gente não tiver reais aliados, né, que estejam ali com a gente, somando número, né, somando consciência também, e nunca passando à frente, né, porque acontece muito isso, né? A pessoa se une como aliado de algum indígena e toma a fala dele, né? Então, eu que sei o que é o melhor, porque você não está entendendo direito, entendeu? Eu sei o que é melhor para você. Então, isso Agonismo acontece dentro de uma luta muito. que não é dele. Exatamente. Então, eu sempre falo, gente, se conscientize, primeiro de tudo, entenda o seu lugar, que a partir do momento que você entende o seu lugar e a sua história, você vai saber lidar com a história do outro, entendeu? Se você, poxa, veio de uma família super privilegiada, você sabe que você sempre teve tudo, você quer quebrar esse ciclo vicioso.
quer somar realmente nas lutas que importam e parar de ser um branco acomodado, você precisa se aproximar dessas pessoas, ver as necessidades dessa pessoa ou coletivo ou grupo, né? Entender como que você pode somar. Se você não souber, pergunta para essa pessoa, ou coletivo, ou povo. Poxa, como eu posso estar somando realmente aqui com vocês? Entendeu? Não é vergonha perguntar, gente. Não é vergonha não saber, porque a gente está sendo... a nossa mente está sendo moldada por um racismo estrutural há muito tempo, entendeu? Então, não é vergonha não saber, entendeu? Agora, é vergonha você ser racista. E você ser ignorante, assim, e racista ao mesmo tempo, entendeu? Então, poxa, eu não sei isso. Pô, pergunta. Olha, como é que eu posso estar fazendo isso e isso? Esse é o primeiro passo, entendeu? E as formas indiretas também de estarem apoiando causas indígenas é estar seguindo, gerando engajamento, se inscrevendo nos canais de comunicação dessas pessoas, para que a sua inscrição gere monetização nesse canal. E aí você pode estar aí sentado na sua casa, mas você vai estar contribuindo indiretamente com essas pessoas, seja seguindo, comentando, se inscrevendo, interagindo, entendeu? Ainda mais que agora a nossa comunicação é por aqui, né? Então, a nossa forma de estar próximo é aqui. Então, eu fico... eu estou esperançosa, na real. Não vou falar que eu fico, porque eu tenho estado esperançosa desde que eu lancei o livro, porque foram muitas pessoas, e professores principalmente, que me procuraram para colocar o livro nas escolas. E isso, assim, é um passo muito grande, assim, passando por cima desse racismo estrutural que fala que a gente não existe dentro da sala de aula, né? Então, ter professores que se interessam pelas histórias contadas a partir de nós, isso já é um passo muito grande, né? Que eu acho que a gente pode estar caminhando aí por uma consciência, num inconsciente coletivo que vai ser bom para todo mundo, né? E isso é muito importante, levar tudo isso para dentro da sala de aula é de uma importância assim tamanha, porque a história que a gente é ensinado é uma história escrita pelo lado que ganhou, é uma história escrita pelo lado branco, que conta que, nossa, é isso que você falou no começo da live, que chegou e aí teve uma linda missa, e foi tudo tão lindo, e ai, que romântico que foi tudo isso, sabe? Que romântico, essa romantização extrema de um genocídio. Não foi. É exatamente assim: pensar alguém chegando na sua casa, você tá lá com a sua família tranquilo e chega alguém, queima tudo, destrói, mata as pessoas e fala que te ajudou, que te salvou com isso. Falando disso também, dessa visão do branco salvador, que temos essa visão até hoje, é isso: a gente faz parte de uma sociedade racista. Racismo é estrutural. E tendo essa visão, assim, essa visão do branco salvador que veio e tudo, tudo se fez luz quando chegaram. Dentro dessa, dentro dessa visão, como que você acha que os povos indígenas têm conseguido não deixar que isso entre dentro deles também? Porque eu, como mulher negra, eu entendo que durante muito tempo eu não soube da minha própria história. Eu entendo que durante muito tempo eu acreditei no que me contaram, assim. Na história que me contam na escola, na história que estava nos livros. E aí, como que tem sido passado dentro dos povos originários, como que tem sido passada essa história real do que realmente aconteceu? Assim, a gente faz muito trabalho nas escolas, né? Isso, quer dizer, isso já é a partir de nós para eles, né? Mas a partir de nós, esse apagamento, ele foi muito, muito baixo, muito severo. Entendeu? Por que eu falo isso? Ele faz com que as pessoas ganhem de ser quem são. E quando você tem um filho, esse filho já nasce tendo vergonha do que ele é. Entendeu? E aí ele é questionado em todo lugar que ele vai,
Mas, ao mesmo tempo, pelo contexto que você está de sobrevivência, de lutar pelo pão de cada dia, você não fica mirabolando no que poderia ser, no que tem que ser, né? A gente não para muito tempo para pensar, a gente para poder conseguir o alimento, para poder conseguir as questões básicas de vida, né? Então, ele faz com que essa seja a parte principal da nossa vida, né? Lutar pelo pão, lutar pela existência, que você não tem tempo para pensar, não tem tempo para filosofar, entendeu? Tanto é que isso se respinga muito no rap, né? E nessas expressões artísticas, que enquanto os brancos estão lá, ai, nossos passarinhos, a baleia, como a vida é linda, o sol, esse mar, a gente está aqui falando e denunciando através da arte, entendeu? Eu espero um dia poder também estar cantando livremente sobre coisas bem aleatórias e não estar cantando sobre as minhas dores, entendeu? Agora eu tenho transmutado, tenho falado um pouco mais sobre isso, né? Sobre transmutar, mas só agora também. E é aquilo, né? Tem uma música que me lembra muito esse momento que eu tô falando aqui, que é da minha amiga Brisa Flow, que ela fala: tive que aprender como é que é? Que ela fala que antes de aprender a voar, ela teve primeiro que aprender a se colocar de pé, entendeu? E isso é muito eu, assim, de todas as formas da minha vida, né? Que agora eu tô cantando sobre isso, mas muitas das vezes eu me calava. Eram as letras que me calavam, entendeu? E poder estar expondo isso e empoderando outras pessoas, dizendo que, mesmo que exista um apagamento, a gente está fazendo essa resistência para não ser esquecido, entendeu? Sejam eternizadas, né? E não esquecidas. Uma travada aqui para mim no fim agora que você estava terminando de falar. Para mim também travou aqui na hora. Ah, eu acho que deve ter sido alguma coisa de conexão, então. Uhum. Tô te ouvindo da mão. Ai, falaram que Caí travou. Tá destravado agora? Voltou. Voltou. Tá. Voltou. Eu acho muito. É muito real isso que você fala, de antes de eu aprender a voar, eu tive que me aprender a colocar de pé, assim. E no seu livro você também fala, e é o que você falou agora, sobre esse apagamento no sentido de tentar o tempo todo não reconhecer um povo indígena como indígena, como um povo que é um povo por si só, que não depende do povo branco para existir. A gente fala muito dessa mestiçagem que existe no Brasil, e você fala também sobre esse colocar o índio como um pardo, como e retirar dele essa história. Você enxerga não, você acha que, não sei, eu acho que você falou que está esperançosa. Você acredita que um dia, acho que é uma pergunta até ingênua da minha parte, mas você acredita que um dia a gente vai conseguir que os povos indígenas, as pessoas indígenas, mesmo as que é isso na cidade, se reconheçam como o que elas são e enxerguem o que elas são e de onde elas vêm e tenham esse respeito por essa terra de onde elas saíram, assim. Você acha que isso é possível? Eu acho que é possível a gente estar dominando as mídias e as tecnologias que eles usam para poder alienar a gente e a gente começar a usar isso para alienar descolonizando, entendeu? Isso vai ser um processo muito grande, mas esse movimento ele já está acontecendo, entendeu? Cada vez mais de nós se levanta, escritores, artistas, cantores, ativistas, né, que estão botando a cara, colocando a coragem, né, e se manifestando pelo seu povo. E eu espero que muito mais de nós se levante
né, para que a gente possa estar com a nossa massa originária e real, entendeu? Contra esse governo que vem matando, né, de todas as formas, não só os povos, como a própria terra. Então, quanto mais rápido a gente entender esse processo, isso tudo que aconteceu, quanto mais rápido as pessoas forem conscientes, eu acho que mais perto a gente vai estar dessa retomada geral, não só de consciência, como de terras e espaços. Entendeu? Tem mais uma pergunta aqui. Qual é a receptividade do mercado literário, editoras e fonográfico em relação ao seu trabalho? Há incentivo, há resistência? Então, não há incentivo, as pessoas estão focadas ainda no dinheiro, eles não entendem que comunidades tradicionais ou uma pessoa indígena não vai ter condição de arcar com várias impressões de livros para poder vender e tudo mais. Bem que eu queria, né? Mas é uma coisa que eu venho sendo cobrada e eu sempre falo que isso não está acontecendo por falta de incentivo dessas editoras, dessas livrarias. Ele já está disponível, a gente mandou para várias editoras, e é sempre aquele assunto, né? De, mas vocês têm como investir? A gente fala, pô, a gente não tem, mas a gente queria tentar fazer uma parceria. E eu vou te falar, até editoras, assim, que é focada em minorias, entendeu? Eles sempre vão querer um gasto, né? É um gasto isso. Então, não é uma coisa que tem como ser de graça. E se eu abrir uma vaquinha para poder imprimir, eu tenho esperança que isso vai acontecer, entendeu? Então, eu sempre fico procurando a melhor hora, né? Vendo assim, vai aparecer uma pessoa muito afim de imprimir esse livro e vai achar muito necessário. E eu espero que seja uma editora de uma escola que tenha essa ideia. Porque imagina, né? Uma escola imprimindo isso, distribuindo assim de graça para os alunos, vai ser perfeito, né? Mas, sonho meu, né? E é uma coisa que eu vi que a Ju comentou, é um livro extremamente necessário, assim. É extremamente necessário, então é aquilo de entender qual é o nosso papel na luta antirracista, assim. Entender que às vezes o que a luta precisa é de meios, é de capital para girar, para a luta continuar acontecendo. E seria assim maravilhoso mesmo, uma editora de uma escola, inclusive, nossa, porque é um livro muito necessário, é muito necessário que a gente possa contar a nossa própria história, a história de verdade, assim. Sempre fala que tem dois lados, tem mais de um lado, aliás, para toda a história, mas a história que a gente é contado sempre nunca é a história dos povos que já estavam aqui, dos povos das minorias. E sim, uma coisa que a Tiele falou aqui, o link do livro, gente, que a gente está citando o tempo todo esse livro, tá na bio do Coletivo Sementes. Aqui, é necessário que essa publicação seja bilíngue. A gente está traduzindo o livro, também vai disponibilizar em PDF. A gente está inicialmente traduzindo para inglês. Mas também é uma coisa que a gente está fazendo, né? Está caminhando, porque está todo mundo focado no EP, no clipe, no segundo clipe que a gente vai lançar também no dia 27. Então, a gente está aguardando, né, um pouco para estar focando realmente nessa produção. E, gente, sobre o link do livro que está na bio, esse link é uma parceria minha com a aldeia Igarana, Guajajara, no Maranhão, do meu professor de Zengueté, que é um professor da linguagem Guajajara. E ele teve a ideia dessa vaquinha, e eu estou ajudando nessa promoção dela, da gente estar fazendo a primeira escola indígena lá na aldeia Igarana, entendeu? Que há muito tempo e não tem escola, as crianças vão para outro lugar, é um perigo também para elas irem para outra escola, e não tem uma escola na própria comunidade, entendeu? Então a gente gerou isso, eu disponibilizei o livro para toda a renda, todo o dinheiro que for disponibilizado, que vocês comprarem lá na contribuição, ele fica ali na vaquinha, entendeu? Ele vai direto para a aldeia Igarana
E é só vocês mandarem o comprovante do e-mail para o e-mail da Azuru, que tem tudo explicado também nesse link, para eles estarem mandando o livro para vocês, entendeu? Sim. Gente, quem puder, mais uma vez, é um livro muito bom. Assim, é algo muito, é extremamente necessário. E é uma linguagem muito simples, realmente é descomplicada, é muito fácil, não tem mil termos técnicos. Eu senti lendo que você estava aqui do meu lado falando para mim tudo que eu estava lendo de você, sabe? Até Uhum. a forma que você escreve. E é muito importante isso. E sobre a tradução para o inglês, inclusive, caso precise, estou à disposição, de verdade. Eu sou professora de inglês e eu traduzo também. Então, se precisar, a gente. Olha que incrível isso. A gente pode Com com certeza certeza fazer essa vamos fazer parceria essa para essa parceria. tradução. Uhum. E. Ai, eu perdi, tem alguma pergunta aqui. A cobertura jornalística que a mídia tem feito tem qual efeito sobre a causa? Surte um efeito positivo? Olha, muitas das vezes beira o sensacionalismo, né? Assim, os índios, sabe? Sempre é uma coisa assim, bem aleatória, mas em alguns pontos, assim, umas exceções, surte alguns efeitos em questão de visibilidade, entendeu? E é claro, às vezes essa visibilidade pode ser boa, às vezes ela pode ser ruim, né? Mas tem umas exceções, principalmente quando a PIB ou a Soninha está fazendo alguma reportagem, alguma entrevista, parece que eles são bem fiéis assim, ao que tem sido falado, entendeu? Nessas exceções. Mas, na grande maioria, o que acontece é essa reportagem assim, os índios não sei o que, não sei o que, não sei o que, sempre o contando como uma coisa lá, muito longe. E é sempre os indígenas que estão na aldeia. Eles não falam muito que existem indígenas vivendo na cidade, porque isso não é interessante, né, para o Estado estar dando visibilidade, né? É bom... Ih, gente, travou. É bom manter essa ideia de que o índio está só na aldeia, né? Porque se trombar com a gente na cidade vai ser um choque, né? Eles não sabem nem como lidar com a gente quando encontra a gente na rua. É essa visão muito colonizada, assim. É uma visão muito colonizada de que, nossa, é extremamente isso que você falou. Assim, é uma não educação muito grande dentro desse assunto, dentro de povos que estão aqui desde antes da gente estar aqui, assim, desde antes da invasão. E como que conseguiram, né, distanciar tanto? Distanciar a ponto de ser isso que você falou, que é algo que, não, os índios, tá lá longe. É algo que se a gente não traz à tona essas conversas, elas não passam pela nossa cabeça nunca. Nunca, assim, Uhum. porque é isso, nós temos um pensamento colonizado de um racismo que é estrutural. É um plano que está sendo executado desde a invasão, assim. E. Ah, estão me falando do tempo da live. Uma coisa que eu queria falar, não sei se teve gente que não estava aqui, eu acho que é a gente pensar assim, quais são as formas mais, além do se conhecer, o que as pessoas não indígenas podem fazer hoje nessa situação de quarentena, nessa militância da internet, que é o que a gente tem para fazer hoje. O que de mais efetivo pode ser feito? Então, como agora tudo que a gente tem feito é pela internet e a gente luta muito por visibilidade, né? Visibilidade é o quê? Cada vez mais pessoas não indígenas estarem vendo a gente e gerando esse conteúdo, essa troca também, né? Então, como que a gente pode fazer isso?
Quando a gente comenta, curte, compartilha e se inscreve no canal das pessoas, a gente gera um engajamento e uma monetização nesse canal, né? E aí, muitos artistas indígenas ainda não monetizam o canal, entendeu? Mesmo que tenham lá tantos seguidores, eu tenho aqui 24 mil seguidores no Instagram, mas no YouTube, pouquíssimos. E é no YouTube que geraria essa monetização para continuar gerando esse conteúdo. E aí, o que acontece? As pessoas não seguem os canais, elas não comentam, não curtem, elas não trocam com a gente. Eu sei sobre os índios e tal, mas eles não estão trocando e aqui com a gente, entendeu? Isso que eu vejo muito. Aí vem no meu comentário, vem no meu inbox, linda, maravilhosa, canta muito. Entendeu? Por que veio no inbox? Por que não falou lá no comentário do YouTube? Por que não falou uma coisa assim que geraria alguma coisa na internet, uma visibilidade, entendeu? E aí eu sei que isso não é uma coisa que todo mundo entende também, entendeu? Mas eu tenho visto muito isso, eu estou falando bastante sobre isso, que é sobre as pessoas estarem trocando. Por quê? Como a gente não está mais pessoalmente, não está mais fazendo show, eu não estou também mais indo em escola, que também nem está funcionando. Está uma coisa assim, bem pela internet mesmo. Inclusive, eu tenho dado palestras nas escolas por live, entendeu? E aí, o que eu falo? Esses alunos, eles me seguem e aí compartilham o meu conteúdo que ele quer que o outro amigo dele saiba. Isso também gera muito engajamento, entendeu? Que ajuda a gerar essa visibilidade que a gente quer para todo mundo entender e todo mundo se entender, entendeu? Mas isso não acontece. Isso é muito raro. As pessoas vêm e acabam que gera o quê? A objetificação e aquela coisa do exótico, né? Meio que, Caê, você é muito linda, mas não quero saber do seu trabalho, entendeu? Então é complicado isso, né? Mas, o que eu falo, se você quer quer participar mesmo desse movimento, você tem que chegar junto, tem que estar próximo, tem que dar muita força. E muita força é o quê? Estar compartilhando e reverberando as nossas vozes, né? Eu vou encaminhar para a última pergunta. É perfeita a sua resposta, assim. É exatamente isso. Precisa ser visto. Para que tenha ajuda, precisa ser visto e que a gente pode fazer compartilhar mesmo. É uma pergunta, Caê, como você vê nós, que somos pretos, com indígenas na família, com ancestrais próximos e distantes, presentificar essas duas etnias em nossos posicionamentos? Então, existiu a miscigenação, né, entre nós. Então, tem muitos pretos que têm, sim, ancestrais indígenas e assim, ou estão longe ou estão perto. Eu tenho o meu amigo Edivan Funiô, que ele se considera índio preto. E ele é de uma etnia que também teve essa miscigenação com preto, né? E essa questão da miscigenação, ela vem muito mostrada também pelas histórias dos povos, né? O povo Pataxó também teve muita miscigenação com preto, por conta das resistências, né? Que eram geradas essas resistências, né? Ou então, aldeias, né? Pelos jesuítas e tal, e aí juntava todo mundo junto, num processo para se civilizar, né? E acabava que você se relacionava com parentes de outras etnias, com pretos ou os brancos, né? Que acontecia aquele famoso Índia pega no laço, né? E aí, o que acontece? Para a pessoa poder se afirmar que ela é indígena e é preta, ela precisa fazer essa busca, né? Que é uma busca da identidade ativa junto com o povo que é da família dela, entendeu? Não tem assim como dizer, eu sou uma pessoa indígena, mas o meu povo, sabe, a minha vida, eu não vivo nada, não sei nada, entendeu? Isso é muito complicado e bastante problemático até. O que tem essa questão de para você ser indígena, você tem que saber dessa história, você tem uma raiz. É claro que com o apagamento, às vezes essa luta, essa busca pela identidade coletiva, às vezes pode durar a vida inteira, entendeu? E muitas pessoas
passam aí a vida buscando seus familiares que perderam por conta desse genocídio, por conta do etnocídio, e aí essa busca eterna, né? Mas a todas as pessoas que não sabem sobre seus ancestrais indígenas, é bom buscar o povo, se reconectar, né? Estar junto, entendeu? E é isso. É isso. É uma luta sempre para entender de onde a gente veio, porque a nossa história foi apagada. Então não é uma coisa fácil, né? A gente saber de onde a gente veio. Eu queria finalizar pedindo para você cantar uma música pra gente. Sim, eu acho que eu vou bem cantar com o beat, deixa eu ver se funciona, peraí. Ai. Vamos ver se vai. Quanto tempo que tem ainda? Sim, tô te escutando. Tá todo mundo escutando? Tá escutando? Uhum. Tô. O beat não vai rolar, mas eu vou cantar aqui mesmo. E depois vocês escutam, que fica até uma desculpa para vocês escutarem lá no Spotify. Essa música se chama Espelho, Espelho Meu. E ela fala sobre o garimpo. Ela é assim. O exército sabe aonde está o garimpo. Tem satélite, o governo não quer combater. Eles têm apoio de quem compra ouro. Empresários garimpeiros são só. Ancestralidade não se paga com moeda, com moeda. Não mamamos suas tetas e adentro. Tomaram o Brasil e mediam alimento para os seus filhos. Tomaram o Brasil. Um massacre silencioso. Esse você não vai ver lá na sua TV. Eu posso até sobreviver, mas sobreviver não é vida. O espelho que é teu, não tira mais do que é meu. Nem senhor, nem senhor, volta pra lá com teu espelho. Síndrome de capitão do mato sempre, sempre, sempre existiu. Sempre existiu, sempre existiu. Encare a verdade, encontre conforto no dia. O sol irá subir, os sonhos desaparecer. Você vai ser você no final do seu dia. Quem pode garantir? É isso, gente. Muito Nossa, obrigada. muito obrigada. Tô vendo aqui Muito a Camila obrigada. falando da live. É. Muito obrigada. Obrigada, A eu gente vou. vai terminar para poder salvar a live e vocês poderem Exato. curtir em outro momento. Um beijo, gente. Sigam a Não Caê, fiquem de sigam o fora. coletivo, gente. Obrigada, Caê. Muito obrigada. Gratidão. Beijo. Tchau. Beijo.